E ninguém é tão inútil que não sirva pelo menos de mau exemplo. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa The Way Audio Newsletter, segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. A partir de hoje estaremos também no YouTube. Se você não está no YouTube, está no Spotify e quer ir para o YouTube, esse episódio também estará lá. E para você que está conhecendo a gente agora no YouTube, tem bastante conteúdo lá no Spotify. E todo dia, de segunda a sexta, a gente fala sobre liderança, gestão e construção civil aqui na nossa newsletter. Nesse fim de semana eu estava refletindo sobre o que a gente falaria nesse primeiro episódio do YouTube. Quem já me acompanha sabe que eu adoro falar de liderança, das características dos melhores líderes. Aí fiquei pensando no meu aprendizado com todos os líderes que eu tive e tudo que eu aprendi com eles. E obviamente vocês não acreditam que eu só tive bons líderes, né? Então eu tive líderes horrorosos, mas por incrível que pareça, eles também me ensinaram muita coisa. Então hoje resolvi homenagear, entre aspas, os meus líderes ruins, dizendo o que eu aprendi com esses caras. Até porque certamente em algum momento da minha carreira eu também fui um líder ruim. E vamos aqui deixar claro, o que é um líder ruim é que falta habilidades, porque falta de caráter desqualifica qualquer um. Existem pesquisas que dizem que 75% das pessoas trocam de emprego por causa do chefe direto. E eu posso dizer para vocês que em algum momento eu já fiz parte dessa estatística. Posso afirmar também para vocês que em uma ou duas dessas ocasiões eu poderia ter ficado um pouco mais. Seja para aprender tecnicamente com o cara, é isso mesmo. Alguns desses caras tecnicamente são incríveis, mas são péssimos com pessoas. E se você durante algum tempo se propuser a aceitar as limitações que eles têm com pessoas e continuar aprendendo a parte técnica, isso vale muito a pena. Seja para observar as características comportamentais desses caras, seja por o que fazer e também por o que não fazer. Vamos aos exemplos. Sabe aquele líder que todo mundo diz que ele não sabe fazer nada, mas ele se vende bem? Pois é, ele sabe sim, ele sabe se vender. E qual a importância da gente aprender isso? Pessoal, todos gostaríamos de viver no mundo ideal, onde todos os líderes conseguissem olhar para todo mundo igual e ver o que todo mundo faz de bom e ajudar no que todo mundo tivesse dificuldade. Infelizmente, isso é cada dia mais difícil. Apesar de tudo isso que eu falei ser função de um bom líder, ele também precisa dar conta de outras coisas. Então é super interessante que a gente consiga dar publicidade para o resultado do nosso trabalho. Mostrar para os outros quanto a gente é bom naquilo que a gente faz. Já a parte do que não fazer, todos nós temos características de comunicação que vieram da nossa história. Coisas que a gente faz sem perceber, achando normal. Se a gente não estiver atento como a gente faz as pessoas se sentirem, a gente pode passar por isso sem perceber. Por isso, observar um líder ruim se comunicando, fazendo as pessoas se sentirem mal, é uma escola interessante para a gente. É se perguntar, será que eu faço isso desse jeito também? Vivemos atualmente num mundo extremamente polarizado, onde parece que é impossível a gente enxergar alguma coisa boa em alguém que a gente não gosta. Mas uma coisa eu aprendi nesses anos todos de carreira. Se alguém está ocupando um cargo de liderança, é porque alguma qualidade ele tem. Com exceção de raros casos, essa pessoa está entregando algum resultado que alguém acima dela quer. Por isso, treinem sua resiliência e sua paciência para conseguir enxergar essas qualidades. Acredite, todos eles têm. Se você ainda não enxergou, é porque você não manteve a calma suficiente para enxergar o outro lado. É óbvio que em todo esse tempo de carreira, eu já vi muitos líderes humilhando a equipe no meio de uma reunião. E isso ainda me deixa muito puto. E eu não estou falando aqui para ninguém se submeter a esse tipo de situação o tempo todo. Absorva todo o conhecimento do local e use no futuro. No caso dessas humilhações, pegue este exemplo para você de uma coisa como jamais fazer. Tratar os outros mal, humilhar, gritar, não é estratégia, é patologia. Então a mensagem de hoje é: se você está pensando em trocar de emprego por causa do seu líder, porque você não concorda com algumas posições dele, pode ser que no próximo você encontre alguma coisa pior que isso. E se a empresa que você trabalha tem a cultura certa, esse cara não vai ficar aí por muito tempo. Lembram do que eu disse no começo do episódio, que em alguma das situações eu poderia ter ficado mais? Foi exatamente o que aconteceu. Eu saí antes e ele saiu logo depois.
Tem uma outra coisa, o processo de desenvolvimento de um líder leva tempo. O importante é você identificar se esse cara está procurando melhorar na liderança dele. E se esse líder for você, sempre busque a melhoria. Observe os seus líderes ruins e escutem, porque isso é importante. É mais fácil a gente encontrar nos livros e nos vídeos características de bons líderes do que a dos maus líderes. Por isso que é importante a gente aprender com eles na prática. Então foi esse nosso episódio de hoje. Já sabem, se gostaram, compartilhem, avaliem, comentem. Amanhã estaremos de volta no Spotify e no YouTube. Valeu, pessoal!